Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje a edição 185 do nosso podcast. Nós vamos conversar com uma treinadora de futebol que já esteve aqui com a gente anteriormente há alguns anos e hoje ela está retornando para trazer uma experiência bem legal. A Tatiele Silveira, que está na equipe do Colo-Colo, equipe feminina do Colo-Colo lá no Chile. A gente vai entender como que é o processo de trabalho lá no Colo-Colo, como que foi também a adaptação, falar sobre o título ano passado, prêmio também de melhor treinadora e este ano também um trabalho excelente que a Tatiele faz. Se você está no YouTube, deixa o seu like, se inscreva aqui se chegou pela primeira vez, está ouvindo a gente pelo Spotify, marque como favorito, é muito importante saber o seu feedback também. Tatiele Silveira, que já passou pelo Vasco da Gama, Santos, Internacional, Ferroviária, já foi campeã aqui no Brasil, campeã agora também no Chile, na equipe do Colo-Colo, uma treinadora experiente. Tudo bem, Tatiele? Seja bem-vinda novamente. Tudo certo, obrigada pelo convite. É sempre um prazer voltar aí, bater esse papo, falar de futebol, dessas atualizações, né, de mercado. Então, feliz por tudo que vem acontecendo e feliz pelo convite de compartilhar com vocês. Legal, Tatiele. Espero que quem esteja nos ouvindo aqui, seja treinador ou treinadora, possa se espelhar na Tatiele, principalmente se você quer atuar fora do Brasil. Acredito que esteja sendo, na verdade, né, uma experiência bem legal aí no Colo-Colo. Eu queria que você compartilhasse para a gente esses quase 2 anos na equipe chilena, o que você viu de diferente também em relação ao Brasil, como está sendo essa adaptação e também daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais os detalhes do dia a dia. Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, é exatamente quando eu recebi o convite de entender a realidade do futebol feminino no Chile. O convite veio, né, de uma grande equipe, então o Colo-Colo é uma referência dentro do cenário do futebol feminino a nível sul-americano, em questão de títulos, de participações em Copa Libertadores, torneio chileno, né, campeonato nacional. E, na verdade, um desafio de carreira, né? Eu tinha muita vontade, era um desejo meu internacionalizar minha carreira, e quando veio nessa essa possibilidade, eu coloquei na balança eu acho que nesse momento que eu vivia, eu vinha, né, do Vasco, eu estava no Vasco como coordenadora naquele momento, e sempre eu acho que deixar as portas abertas para voltar ao campo era um desejo. E veio num momento de sair da zona de conforto, né, João? Eu acho que é importante a gente sempre se desafiar e ter essa possibilidade de sair da zona de conforto, buscando um objetivo que era trabalhar também fora do Brasil e conhecer essa realidade sul-americana. Eu acho que eu uni duas coisas que me motivavam muito e eu acho que foi uma decisão muito positiva, muito acertada da minha parte. E hoje eu vivo aí um momento muito importante da minha carreira, crescendo, né, de crescimento, de desafio e de conhecer, né, essa realidade que eu acho que é importante a gente não só ver, né, o que acontece dentro do Brasil, mas também nesse cenário sul-americano do futebol feminino. Essa é a sua primeira experiência fora do Brasil, Tatiele? Na América do Sul é a primeira, mas você já teve experiência em outros locais também? Dirigindo, né, como treinador em outro país é a primeira vez. Eu tive experiência só de competições, né? Quando eu estive como assistente técnica da seleção brasileira, a gente participou do Mundial na Jordânia. Então, também teve uma troca cultural muito grande, né? Um evento grande, o Mundial da FIFA, que eu tive o prazer de estar junto com o professor Luiz Ribeiro, naquele momento, em 2016. Tive a possibilidade de ter o contato, né, nos Estados Unidos com Soccer Academies, onde eu trabalhei, né, tive a possibilidade por 3 anos de dirigir equipes, mas aí equipes de base, né, onde eu tinha equipes que preparavam as meninas para os tryouts das universidades. Então era muito legal porque nós tínhamos um grande objetivo, né, que era aí, eu tinha atletas de 15, 16, 17 anos, e as meninas queriam muito buscar bolsas de estudo, é uma cultura, né, nos Estados Unidos. Então, em uma equipe profissional, no cenário assim competitivo, é a primeira vez, mas como experiência, tive essa experiência nos Estados Unidos, e também com esse campeonato mundial que foi muito legal aí, essa experiência via FIFA e dentro da seleção brasileira. Mas estou muito feliz agora de realmente estar nesse. É diferente, né? Quando tu dirige a equipe, tem essa responsabilidade. E como que está sendo também, assim, como foi também a adaptação e o contato,
inicial com as atletas, com o modelo de trabalho do pessoal do Chile. Se você viu muita diferença em relação às atletas aqui no Brasil, até o processo de trabalho, o dia a dia. Sentiu muita diferença no início? Eu diria que o treinador hoje, o treinador, a treinadora que busca, né? Eu acho que está aí buscando um espaço no mercado de trabalho, e principalmente quem busca e quem tem desejo de trabalhar fora do país, é a preparação com outra língua, né? Quando eu tinha aquele. A gente tem, né, esse contato com o espanhol, porque eu acho que o Brasil, o português também, ele é muito. É similar, tem algumas palavras que se parecem, mas acho que o maior desafio é a língua, né? Eu já tinha tido essa experiência com o inglês e com o espanhol, porque eu acho que a gente sempre, mas a gente sabe tudo, a gente é igual, vai falar e vai dar certo. E não. Então, acho que quando a gente busca, né, esse espaço também fora do Brasil, é se preparar estudando outra língua. Tá sempre à frente. E uma das coisas que eu fiz quando eu assinei o meu contrato aqui com o Colo-Colo, eu pedi para eles aí 15 a 20 dias. Então, eu fiz uma imersão no Brasil antes de chegar aqui. E né, nos meus primeiros 15 dias aqui, eu continuei. Então, eu fiz assim uma imersão de quase um mês, estudando todos os dias, né? Todas as noites, 3 horas por noite, de segunda a sexta, super dedicada a esse aprendizado, porque eu acho que a comunicação é o ponto principal. Como que o treinador consegue, né, transferir as suas ideias, se comunicar dentro do treino, e me ajudou bastante aí buscar uma escola de espanhol e conseguir aí conhecer um pouco mais, criar vínculos com as jogadoras, criar vínculos com a torcida, conhecer a cultura do clube, o corpo técnico, né, as pessoas que trabalhavam comigo. Então, acho que o ponto principal assim, é se preparar, e se conseguir antecipando esse ponto, acho que é importante o inglês e o espanhol estar inserido dentro do teu pensamento aí de dia a dia do trabalho. Importante você falar isso, justamente porque muitos profissionais que querem atuar fora do Brasil se dedicam mais ao inglês, mas se esquecem de olhar o mercado nos países vizinhos aqui do Brasil, para entender também e ter o espanhol como uma segunda língua. Tatiele, a sua chegada do clube, a adaptação, importante você citar principalmente sobre o aprendizado da língua local. Muitos treinadores e treinadoras, quando vão para fora, às vezes tem ali um tradutor para ajudar, mas sempre importante você saber a língua para fazer esse primeiro contato, essa confiança das atletas e da comissão técnica. E a partir disso, iniciando o trabalho, você sentiu ali culturalmente algumas diferenças no formato mesmo de trabalho no futebol em relação ao Brasil com o Chile? Bom, eu recebi o convite exatamente para desafiar esse grupo, né? Desafiar esse clube. O Colo-Colo sempre foi pioneiro dentro do futebol feminino, a nível nacional, com contratos, primeiros contratos. É um dos únicos campeões da Copa Libertadores Feminina, são poucos, né? Nós temos aí, vimos que são muitos clubes brasileiros, é uma hegemonia brasileira, e são poucos os clubes, e o Colo-Colo é um deles. Então, eles têm muito orgulho, né, dessa conquista que aconteceu em 2012, e essa retomada, né, de realmente colocar o Colo-Colo novamente num protagonismo a nível do futebol feminino sul-americano, sabendo da evolução do Brasil, sabendo dos investimentos, né, do Brasil. Mas o que eu vejo é que o que eu senti foi exatamente a abertura, né, como o grupo de atletas e o clube estava disposto a conhecer uma outra metodologia. E o que eu sinto assim mais acho que culturalmente o brasileiro às vezes se expõe mais, né? Dentro do treinamento, a jogadora brasileira ela tem, né, esse perfil, e a jogadora chilena é um pouco mais reservada. Então essa diferença eu senti bastante. Mas a jogadora chilena é uma jogadora muito técnica. O que a gente tem aí aqui que tem que levar em consideração é em relação mais a porte físico, né? Os jogadores e jogadoras chilenas são mais de baixa estatura, então nós temos, né, sofremos essa dificuldade mais no setor defensivo, por exemplo, onde eu tenho
5 vagas de estrangeiras, né, para trazer para a equipe. E hoje eu aposto às vezes mais nessa característica, dessa troca assim de característica física, porque o nível de jogadoras dentro do clube que eu tenho o prazer de trabalhar é um nível muito alto. Nós temos dentro do nosso grupo aí um número de atletas alto em relação às convocações de seleção chilena. Tenho jogadoras convocadas da seleção paraguaia, o que me deixa muito feliz, porque é diferente, né, tu trabalhar com um nível de jogadora selecionada, e para mim é uma experiência incrível, porque essas jogadoras, muitas já passaram por Europa, têm experiências, né? A nossa capitã aqui, que agora recentemente completou 100 jogos pela seleção chilena, ela passou 10 anos em Estados Unidos e Europa e resolveu voltar para o Chile. Então é um nível de jogadora diferente. E, querendo ou não, acaba me ensinando muita coisa. Então eu vim exatamente isso, para aprender muito e para conseguir transmitir um pouco dessa nossa dinâmica de trabalho, né? Que eu acho que no Brasil nós estamos sim num nível acima. E eu tive a felicidade de receber aqui uma comissão técnica que com uma experiência, né? O preparador físico já trabalha com futebol feminino há 12 anos, que ele está dentro do clube, então ele passou por todas essas fases, e a gente foi acrescentando aí com uma comissão muito estudiosa. Não tive a possibilidade de trazer brasileiros, mas tive a possibilidade de participar de algumas contratações aqui de profissionais chilenos. Então, a gente sempre busca, dentro do contexto de escola, de quem está estudando, e aqui no Chile também existe uma escola de treinadores, então foi onde eu fui buscar assim, esses meus parceiros, com quem já estava no clube, e mais ainda é ter o prazer de trabalhar com as jogadoras experientes que hoje nós temos, né, jogadoras dentro da seleção do Chile que estão comigo aqui no Colo-Colo. E a sua experiência como coordenadora também aqui no Brasil ajuda nesse processo, né, de você conseguir ali alcançar pessoas certas dentro do ambiente, dentro do país mesmo, para o clube. Que legal saber disso. E ano passado foi coroada aí com uma bela campanha, o título, prêmios também de melhor treinadora. E esse ano caminhando muito bem. Parece que o trabalho, o dia a dia, tá caminhando no rumo que você quer, né? No rumo já aí de vitórias, um ambiente bem legal. O elenco do ano passado é o mesmo desse ano? Teve mudanças? Feliz, eu estou muito, muito feliz por acho que por todas essas conquistas individuais que vêm através acho que das conquistas coletivas, né? Quando a gente consegue chegar num nível eu cheguei aqui em 2023 e trabalhei 6 meses. Então eu termino o campeonato, a gente sai campeã em 2023 e eu tenho a oportunidade de trabalhar com a equipe o ano completo em 2024 e somos bicampeãs. Com 2 participações em Copa Libertadores. Então, é uma temporada diferente, né? Tu sair de um campeonato nacional, ter a Copa Libertadores, ter 2 títulos nacionais, assim, logo de início de trabalho. Feliz por essa conquista, mas exatamente, acho que é valorizar o trabalho da equipe, né? Das meninas, de como elas aceitaram a minha metodologia, como elas aceitaram esse desafio de fazer diferente. Aqui eu senti muita diferença nos contextos mais defensivos. O sul-americano ele tem uma característica de buscar muito marcações e controlar a fase defensiva de uma forma individual. E eu venho com um pouco mais de um trabalho mais de zona, um trabalho mais coletivo, de coberturas, né? Então, esse foi o maior desafio aqui com elas, né? E aí, quando a gente consegue, eu chego em 2023, nesses 6 meses, a gente termina com o título nacional. Fomos a Libertadores, fomos bem, puxa, encaramos Corinthians, encaramos o Inter, que são equipes brasileiras muito fortes. Ano passado eu tive a possibilidade de uma temporada completa, e quando a gente vem para 2025, que eu recebi, né, o convite novamente de renovação, eu acho que tudo pesa, né? A estrutura que eu tenho hoje, todo o reconhecimento e o respeito dentro do clube quanto ao futebol feminino. E da temporada 24 para 25, um dos meus pedidos que foram atendidos foi exatamente a renovação do elenco
de contratos, né? Eu queria manter o meu elenco. Então a gente valorizou as renovações de contrato, exatamente para dar sequência, porque eu acho que o trabalho a longo prazo, ele me ajuda muito. Eu tive nessa temporada nós contratamos 4 jogadoras pontualmente, como eu te falei, nós contratamos uma zagueira brasileira, a Camila veio do Santos, contratei uma lateral esquerda colombiana que teve passagens pelo Brasil, uma atacante do meio nacional, uma destaque, né, uma goleadora que estava numa equipe rival aqui nossa, e uma chilena-americana que estava nos Estados Unidos no cenário universitário, mas que a família é chilena e ela nos últimos 4 anos estava, né, dentro desse cenário universitário. Então, né, a gente conseguiu aí trazer culturas diferentes e algumas juvenis, que é de praxe dentro do clube, começar a trazer, né, ou dar espaço, dar minutos, dar espaço para juvenis. E eu subi 3 jogadoras. Então, nessa mescla, a gente teve aí renovação de contrato, nós perdemos somente uma jogadora, né, uma venezuelana, uma atacante, que acabou indo para o México, aí não conseguimos realmente, é uma briga de mercado, que o mercado mexicano hoje, o futebol feminino está muito forte, então nós perdemos uma atacante, e valorizamos a renovação do nosso grupo. E aí, para mim, me ajudou muito. Que nós temos aí uma progressão do meu trabalho e os desafios dentro dessa característica do que eu já conheço. Eu sei a característica delas, eu sei para onde a gente pode, né, subir um nível de dificuldade, de progredir com as nossas ideias e com as contratações pontuais e valorizando, né, o futebol juvenil, as meninas de base, para oportunizar dentro do nosso grupo de trabalho da temporada 2025. Estou fazendo uma pausa aqui na nossa conversa para convidar você a conhecer os cursos e eventos do Ciência da Bola. Se você gosta de aprofundar mais o seu conhecimento em algum tema que a gente aborda aqui no podcast ou no nosso site, nós temos cursos e eventos todos os meses. Dê uma olhada no link que está aqui na descrição ou até mesmo neste QR Code aqui da tela para você conferir qual curso ou evento está acontecendo no mês ou na semana que você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. Nossos cursos são online, com profissionais conceituados, com experiência prática em clubes e que trazem também o conhecimento e bagagem científica para que você possa aprofundar mais na sua área. Dê uma olhada no link na descrição para você conhecer cursos e eventos do Ciência da Bola. E queria saber, Tatiele, aqui no Brasil, o futebol feminino, principalmente os clubes de camisa, né, tem hoje obrigatoriamente também, além do masculino, as equipes femininas. O Campeonato Brasileiro já começou, onde a gente está gravando aqui, me parece que já está na 2ª rodada. E o Campeonato Brasileiro, aos poucos, nos últimos anos, a gente vai conseguindo ver ali um maior investimento em comparação a anos atrás. E a estrutura do futebol feminino brasileiro melhorou bastante. Não é à toa que, inclusive, vai ser aí uma das sedes da Copa do Mundo em breve. E no Chile, como que é a estrutura do futebol feminino? A estrutura em si, dos clubes, da federação, a torcida, a presença de público, o investimento, em comparação ao Brasil e em comparação também aos outros cenários que você já vivenciou. O futebol feminino no Chile, ele vem em desenvolvimento. Eu sempre tento trazer, né, um paralelo. Acho que o Chile hoje ele vive o que nós vivemos assim, há uns 7 anos atrás no Brasil, lá de 2019, naquele momento que as iniciativas da CBF, Comebol, com as obrigações, a obrigatoriedade dos clubes para estar na Copa Libertadores, para estar na Copa Sul-Americana, deveriam criar o seu departamento feminino. Isso ajudou muito o cenário do futebol feminino no Brasil. E eu vejo que hoje o Chile vem por esse mesmo caminho. Claro que precisa uma conscientização, e é isso que as meninas, né, as atletas mesmo buscam muito. Há um movimento de ex-atletas aqui no Chile que busca, né, ajudar a identificar esses problemas, ou não problemas, né, ou iniciativas que fortaleçam o crescimento do futebol feminino,
que são atletas que já viveram, né, dentro do campo, dentro da realidade, e hoje são muito engajadas a compartilhar com a federação, que iniciativas buscam exatamente os bons exemplos, né, que nós sabemos que o Brasil tem acho que nesse nível de investimento que já começou há uns anos atrás, que nós vimos, e a gente vê o reflexo hoje da hegemonia, como eu falei, das equipes brasileiras dentro da Copa Libertadores, que é a nossa realidade. E a gente, eu acho que vai ter a possibilidade de ver aí com o novo Mundial de Clubes Feminino a força desse investimento, né, desse crescimento sul-americano, das equipes brasileiras daqui a pouco tá encarando, disputando o Mundial de Clubes Feminino, a gente vai conseguir ver eu acho que comparar esse nível de força. E o Chile vem nesse momento, então eu sinto que a minha chegada também, a ideia, né, que eu sempre falo para o meu grupo, né, de atletas, e quando eu consigo bater um papo, eu tenho um bom contato com os treinadores, é exatamente trazer todo mundo para o nível, né, de ser profissional. Então, tem grandes treinadores aqui, pessoas muito engajadas, conhecedores do futebol feminino, que já passaram, né, às vezes, por um ciclo de seleções dentro do cenário nacional, e a gente tenta, na verdade, levar os bons exemplos. O que eu levo para as meninas é isso, o profissionalismo, ele não é só, a gente não pode só olhar para a parte financeira, né? Profissionalismo não quer dizer somente ter dinheiro, e sim o como tu consegue engajar o teu atleta, a tua rotina de trabalho, a qualidade dos profissionais que estão dedicados. Então, acho que tudo isso são ferramentas que fazem o futebol feminino crescer. E o Chile hoje vem caminhando para esse espaço, ainda precisa de uma conscientização muito grande, né, dos clubes. Os clubes mais referentes já estão, né, com esse caminho, com a profissionalização realmente, jogadoras contratadas, elencos, né, com boa remuneração de salários, que as meninas possam realmente viver do futebol feminino, que é o que nós brigávamos lá no Brasil alguns anos atrás, que as meninas não tivessem dupla jornada, que, puxa, eu tenho que trabalhar, estudar, e aí me dedico ao treino. Então, hoje, a gente olha no cenário da Série A do futebol masculino do Chile, todos os grandes clubes mantêm o seu grupo feminino. E a cada ano, então eu chego aqui em 23, acho que a gente refletiu muito mais de 24 para 25. Uma das exigências da federação esse ano é os grandes jogos, né, os clássicos, abrir os seus estádios. Porque, assim como acontece no Brasil, às vezes nem todos os jogos acontecem na Arena Corinthians, ou dentro do Allianz Parque, ou dentro do estádio Beira-Rio, a Arena do Grêmio. Então, dentro desses grandes cenários. Então, as iniciativas estão crescendo, as exigências a cada ano estão crescendo. Então, uma das exigências para esse ano é abrir o estádio para esses grandes jogos. E aí nós temos visto a torcida engajada, a torcida do Colo-Colo é uma torcida sensacional, é uma torcida que acompanha muito a gente. As meninas são conhecidas na cidade, é isso, de estar saindo, de as pessoas pedindo autógrafo. Tem uma média de público, por exemplo, nos nossos jogos, de 3 a 5 mil pessoas, que para o futebol feminino é um ótimo número. Nós temos transmissões, né, dos nossos jogos pela Colo-Colo TV. Então, o último jogo que nós tivemos, os meninos sempre trazem, eles compartilham os números. Então, nós tivemos aí mais de 30 mil pessoas online assistindo. Então, para nós, e um jogo que era um jogo em casa. Então, no estádio, nós tínhamos em torno de 2 ou 3 mil pessoas, e online na transmissão, mais 30 mil pessoas acompanhando, passando por esse jogo. Então, para nós, são números muito significativos. E o Colo-Colo entra nesse pioneirismo. E eu acho que serve de exemplo, e as principais equipes, Universidade Católica, Universidade de Chile, Iquique, Coquimbo, são equipes que vêm subindo e vêm investindo mais no seu futebol feminino. E abrir os estádios esse ano está sendo um momento muito legal, que é onde as meninas merecem estar. Eu acho que é um passo de avanço, os contratos e realmente abrir os grandes estádios. Que legal saber disso, o investimento e também o abraço do público, né? Quando a gente fala de futebol feminino,
Muitas pessoas às vezes falam: "Ah, mas tem pouco investimento, a gente não sabe onde está passando a partida, onde o jogo vai ser transmitido, não tem acesso". Mas quando a gente vê iniciativas como essa, né, de abrir possibilidades, na TV, na internet, isso expande cada vez mais o alcance e, consequentemente, o investimento, né? O retorno vem Sem também dúvida. para conseguir aí investir no próprio clube. E o Colo-Colo é um clube gigante, não só no masculino, mas como você também citou, a história também do futebol feminino do Colo-Colo. É um clube gigante, atual campeão, e queria que você falasse um pouco da estrutura do clube na formação. Em off a gente estava falando, né? Tem ali a categoria de base, porque aqui no Brasil nem todos os clubes de camisa têm uma base completa ali, desde a iniciação ou até mesmo nas categorias menores, talvez ali só o sub-20. E no Colo-Colo, como que é esse processo também da base? Nós temos acho que uma estrutura dentro do clube muito linear com o masculino. Isso que é para mim, um dos fatores importantes, né, de como eu comentei, quando eu recebo o convite, eu levei em consideração, acho que todos os detalhes, né? Estrutura de trabalho, campo de treino, uma academia para realmente ter um espaço para as meninas desenvolver fisicamente, acompanhamento de uma nutricionista. Então, hoje nós temos dentro do departamento feminino, claro que nós sempre queremos muitos os investimentos, mas nós temos, né, nutricionista, área da psicologia, fisioterapeutas, médico, diariamente com a gente no treino. Nós temos um campo dedicado ao futebol feminino dentro da estrutura do clube, né, dentro do centro de treinamento. Compartilhamos a academia com a categoria de base, mas é um espaço que atende a todos, né? Não é aquele compartilhamento que, poxa, não, a gente não consegue, não. É uma estrutura muito bacana. Então, todos esses detalhes me encantaram para estar aqui e para renovar esse contrato por mais 2 anos. Exatamente por isso, por ver esse investimento, essa valorização acontecendo e por a gente ter um espaço que é respeitado dentro do clube pela torcida e por a gente conseguir seguir avançando, né? Dentro da nossa estrutura, nós temos a categoria sub-19 abaixo, né? Então nós temos o treinamento da equipe adulta no período da manhã e no período da tarde nós temos a sub-19, a sub-16 e esse ano ingressou aí pela primeira vez a categoria sub-14. Então, a gente já está aí, né, como eu falei, é passo a passo, a gente está aí seguindo bons exemplos, e hoje o Colo-Colo, dentro da sua estrutura, ingressou com a categoria sub-14, vai ter uma competição, então são 6 equipes somente, da categoria sub-14, que, se a gente olha para o lado, quem são esses clubes? Como eu comentei, a Universidade Católica tem uma equipe sub-14, a União Espanhola tem uma equipe sub-14, então é legal ver esse crescimento e esse exemplo expandindo por toda a modalidade. Então, para nós é importante, é uma identidade do clube, da cultura do clube promover jogadoras. Então, nós temos hoje jogadoras a nível de seleção nas 2 categorias, né? Então, nós temos, somos representados, o clube é representado com atletas selecionadas na categoria sub-17, a nível de sul-americana e mundial, na categoria sub-20, a nível de sul-americana e mundial. Então, nós já viemos, né, acompanhando, eu acompanho um pouco dessas atletas, e a cada ano, dentro da nossa expectativa, dentro dos espaços que são criados dentro do grupo, a gente vai promovendo essas jogadoras. Algumas atletas nesse ano, elas foram promovidas ao profissional, mas seguem descendo para jogar jogos importantes da categoria sub-19, por exemplo. Então, é uma forma que eu tenho de manter elas a nível competitivo, porque elas ganham poucos minutos ainda dentro da competição, né? Então, elas treinam com a gente. E alguns jogos eu tenho um contato direto com a comissão técnica do futebol formativo, né? Como chama a categoria de base aqui. E a gente vai sinalizando, eu quero minutos para a jogadora A, B e C. Então, elas descem, jogam, competem, né? Segue com esse estado de jogo e já estão vivendo, né, toda a nossa logística. A gente foi para o Brasil terminar a nossa pré-temporada, todas participaram dessa pré-temporada. Ano passado a gente foi para os Estados Unidos jogar um torneio, a The Women's Cup, que é um torneio gigante, né, de intertemporada americano.
e nós levamos todas as jogadoras para viver esse momento. Então, quando elas realmente ganham, né, a oportunidade de estar aqui, acho que elas já viveram um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, ao mesmo tempo que elas seguem competindo abaixo, e a gente vai trazendo a jogadora que já tem essa identificação, ela já se sente, né, ela já tem a identidade, e eu vou tentando aí seguir o ciclo, né? Seguir o ciclo de renovação dentro do próprio clube. Quando a gente não consegue dentro do clube, aí saímos e buscamos as contratações. Legal essa integração com a base, já preparando, né, as meninas para quando elas tiverem a oportunidade na equipe principal e dar até essa motivação para elas, né, de estar ali vivenciando cenários com as atletas da equipe adulta. Muito bom, Tatiana, essa conversa nossa. A gente acompanha já, te acompanho há bastante tempo e te ouvindo falar, né, sobre essa experiência no Colo-Colo mostra, o pessoal deve estar, quem está aqui no YouTube, vendo a expressão no rosto da Tatiana, a felicidade, né, de estar vivenciando aí um bom momento e torço para que continue esse sucesso. Espero que o pessoal também possa acompanhar você. Tá aqui na tela, quem quiser seguir a Tatiele, @Tati Silveira, lá no Instagram, acompanha o trabalho, ela sempre está fazendo postagens, mostrando um pouco do dia a dia, dos jogos, dos treinos. E para a gente fechar esse papo, Tatiele, eu queria que você deixasse uma dica, uma dica especial, principalmente para treinadoras do futebol feminino, ou para treinadores também do futebol feminino que almejam sair do Brasil, se arriscar uma nova cultura, um novo idioma, um novo desafio. O que você pode dar dicas para este ou esta profissional? Bom, acho que a gente comentou lá no início da nossa conversa, né, a importância da preparação. A preparação técnica, a preparação tática, ela é extremamente importante. E aí te parabenizar também por todo o conteúdo que tu compartilha aí com o pessoal na página, né? Se atualizando, trazendo, acho que todos os cenários, né? Porque o futebol ele não é só o jogo, ele não é só para acontecer o sucesso dentro de um grupo. A gente realmente é um trabalho multidisciplinar muito grande. Então, acho que assim, conhecer outras ciências, estudar outras ferramentas que tu pode incluir dentro do teu dia a dia. Acho que sim, o carro-chefe é o conhecimento técnico, tático. Isso sem dúvida nenhuma. Saber de futebol, né? Ter convicção do teu modelo de jogo, da tua filosofia de trabalho. Eu sempre digo que eu abro muitas portas para receber, né, treinadoras. Eu tenho participado de alguns programas junto à Federação Paulista, que foi muito legal. Tive a oportunidade de 2 turmas e as meninas, quando eu fui ao Brasil, eu convidei as meninas daquela turma a viver uma semana comigo lá de pré-temporada. Então, para elas é isso, mas não é só, não é reproduzir o que a Tati faz, é a gente compartilhar conhecimento e criar a sua linha de trabalho. Então, seguir investindo, né, nessa carreira, no avanço e na qualificação, e também buscar esses outros tipos, eu digo, né, de outras ciências e outros conhecimentos. A língua, o inglês, o espanhol, acho que tem que olhar um pouquinho também para esse cenário sul-americano, e hoje eu tenho certeza que o meu momento aqui, o meu bom momento, ele é um momento positivo para olhar para outras treinadoras, por que não? Eu encontrei na Copa Libertadores ano passado outra brasileira, a professora Juliana, que estava no Olímpia, né, do Paraguai. Então, olha que bacana. Então, a gente segue abrindo portas. A Emily Lima, que hoje está no Peru. Então, acho que a gente tem que olhar para esse cenário também sul-americano, porque às vezes a gente não olhava. E hoje há um desenvolvimento em todos, eu acho que todos os países buscam, né? Alguma forma de desenvolver. E talvez são possibilidades. Então, acho que estudar, botar assim, o estudo de outra língua dentro da rotina é legal. Não deixar de buscar outros conhecimentos, seja na área emocional, psicológica, nutricional, tá debatendo, né, e ajudando tua atleta diariamente. E eu acho que é coragem, né? Coragem para sim encarar os desafios. Eu encarei esse desafio porque eu vim sozinha. Eu sempre gosto, né, de levar alguém, vamos levar, mas naquele momento era assim, Tati, tu quer, né, tu aceita esse desafio de vir sozinha, nós temos uma comissão técnica aqui, tal. Eu falei, poxa, quer saber? Vou, né, eu acho que acreditar no seu método, acreditar na sua filosofia e seguir sempre se nutrindo de coisas boas, e eu acho que
vocês da Ciência da Bola têm esse perfil de ajudar treinadores a buscar outros conhecimentos. Eu acho que isso é importante. Outras línguas, outros conhecimentos e sempre reforçando, né, o nosso conhecimento de futebol, que é o carro-chefe da nossa profissão. Legal, fica aí a dica da Tatiele. Anotem essa dica, tá, pessoal? Principalmente foque na questão do idioma, tenho certeza isso é o diferencial dentro do futebol. Tati, obrigado pela sua participação. Já fica o convite para você voltar. Quem sabe, quando estiver aqui pelo Brasil, a gente tem um papo ali presencial, para a gente conversar mais ainda aqui no nosso podcast. Sucesso para você na temporada. Com certeza. Obrigada a todos, foi um prazer. E as portas vão estar sempre abertas. Eu aceito, né? Está me chamando, eu estou aceitando os convites para a gente estar compartilhando muito de futebol. Obrigada, João. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui, deixa seu comentário também sobre o episódio de hoje. Na próxima semana eu volto trazendo mais um convidado especial aqui. Grande abraço.